Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao canal Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rapp, sou biólogo e professor. E hoje vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto no mundo. E é ela que me faz acordar todos os dias. E não é a Simone, hein? Cemitério de Springfield. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui. Deixe o seu like e ajude o Só da Ciência a crescer. Vamos chegar a 1000 inscritos até o final do ano? Você ajuda nessa? Agora, vamos ao vídeo. Se você pesquisar vídeos a respeito de cafeína ou de café nessa ilustre plataforma, você vai ver que tem muito mais conteúdo sobre isso do que sobre o fungo de The Last of Us ultimamente. Mas todos esses vídeos vão pelo mesmo caminho. A cafeína é estimulante, blá blá blá. Parece que só tem ciência envolvida nos efeitos da cafeína. E que tal as perguntas? Da onde vem o café? Como exatamente funciona a cafeína? Quais são os efeitos das outras substâncias do café? Tem outras substâncias nele. Grávidas podem tomar café? Essas perguntas, por exemplo, por algum motivo foram esquecidas totalmente. É aqui no Só da Ciência que você vai ver tudo isso respondido. Mas para que a gente continue fazendo conteúdo científico de qualidade, precisamos que vocês compartilhem os vídeos com todos que gostem de ciência. Ainda mais agora que ficamos quase 2 meses sem nenhum vídeo. Aí já viu, né? Nunca que o YouTube vai recomendar o Só da Ciência. Bom, mas chega de enrolação, né? E vamos lá para o vídeo. A palavra café vem do árabe e é kawé. Bom, vamos ver como se pronuncia aqui no Google Translate, né? Quero café! Quero café! Quauer. Que beleza, não? De novo? Quauer. Na verdade, essa palavra quauer significa vinho escuro, por conta justamente da coloração, né? Da infusão das sementes do café secas e torradas, certo? E essas sementes são de 3 espécies diferentes do gênero Coffea, tá? Coffea arábica, Coffea robusta e tem mais um Coffea que eu não lembro muito bem, eu vou pôr aqui no vídeo. Bom, todos esses arbustos são da família Rubiácea, a mesma da Cinchona, melhor, da Quicona officinalis, da onde é extraída a quinina, que é o principal tratamento contra a malária no século XIX, tá? E a Psychotria viridis, que é uma outra planta dessa mesma família, da onde é extraído o ayahuasca, tá? Bom, o nome café pode ser árabe, mas será que a planta é também? Olha só, estudos genéticos realizados a partir do sequenciamento de regiões específicas do DNA dessas plantas, tá? Mostrou que a origem pode ser um pouquinho mais à esquerda no mapa. As regiões chamadas microsatélites são pequenas sequências de DNA que mostram repetições variadas das letras que compõem o material genético dos seres vivos. Elas são interessantes para esse tipo de estudo porque elas apresentam maior probabilidade de mutações, ou seja, ao longo das gerações elas têm maior possibilidade de alterações dessas sequências. Dessa forma, né, plantas que possuem as mesmas sequências têm maior probabilidade de serem bem próximas, tá? Ou parentes. Bem, estudando esses microsatélites das plantas desses 3 arbustos e várias variedades de café, foi possível notar que variedades encontradas principalmente na Etiópia possuíam maior diversidade nas repetições, o que mostra uma possível origem dessa planta, sendo o Iêmen o centro a partir do qual há uma diminuição dessas variações.
Ou seja, né, essa diminuição da variação quer dizer que, a partir do Iêmen, essas plantas começaram a ser cultivadas e selecionadas. Por isso, essa diminuição da variabilidade dos microsatélites. Tá? Ou seja, a origem é etíope, mas a fonte de disseminação da cultura do café é o Iêmen. Bem, esse estudo não é tão perfeito assim. Ele possui algumas limitações em relação aos seus resultados, tá? Mas esses resultados batem com alguns dados históricos e com algumas histórias, tá? E isso dá força para a hipótese da origem etíope do café. Em algumas dessas histórias, um pastor etíope de cabras, passeando com seu rebanho, notou que essas cabras ficaram doidonas após comer os frutinhos vermelhos de um arbusto qualquer. Essa teria sido a descoberta justamente, né, do nosso café. Bom, mais tarde, com a disseminação dessa informação, as sementes desses frutinhos eram torrados e moídos para a produção da bebida mais amarga consumida no mundo. Provavelmente a origem do nome seja justamente o mundo árabe, porque foi entre os otomanos que o café ganhou até um lugar para ser apreciado, as coffee houses. Bem, nesses lugares, entre os séculos XV e XIX, homens, somente homens, tá? Socializavam, escreviam e declamavam poemas, discutiam políticas entre 2 ou mais xícaras de café. Bom, se vocês estiverem ouvindo um plique, 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 é porque está chovendo e o meu escritório não tem isolamento acústico, né? Lembra, eu sou professor e nas horas vagas eu sou youtuber, tá? É isso aí. Fechou? Vamos lá. Depois da popularização do café pelo Oriente, a bebida começou a ser também um sucesso na Europa. Foi por conta desse estrondo que as recém-colonizadas regiões nas Américas Central e do Sul foram utilizadas para a plantação do arbusto, sendo o Brasil, a partir do século XIX, o maior produtor desse frutinho no globo, respondendo pela produção de 60% de todo o café mundial. Ou seja, para cada 10 quilos de café produzidos no mundo, 6 quilos eram produzidos somente aqui no Brasil. Olha isso. Pensando ainda que essa produção era feita até 1888 com mão de obra escrava, imagina quanto dinheiro os fazendeiros cafeicultores não ganharam. Puta case do sucesso, meu! Não é à toa que ainda tem gente meio cabreira até hoje com a abolição da escravidão. Bom, desculpa a revolta aí, né? Mas vamos voltar aqui para a ciência. Embora os efeitos estimulantes fossem conhecidos desde a sua descoberta lá na Etiópia, no século VI, e desde então também utilizado como medicamento, estudos mais rigorosos em relação a esses efeitos do café só começaram a ser realizados a partir do século XIX, tá? Pois é, demorou muito tempo aí para que a gente começasse a fazer, né, os estudos do café. Tem um motivo para isso, ok? Mas a gente vai falar deles em outro vídeo, tá? Hoje não dá. Bom, a partir desses estudos em animais ou órgãos isolados, pudemos comprovar os efeitos do café sobre a pressão arterial, músculos, artérias e coração. Mas o que será que poderia causar esses efeitos? Foi a partir da purificação da cafeína em 1819 Foi a partir da purificação da cafeína em 1819 por Friedrich Ring que começamos a entender que a bebida que chamamos café, na verdade é uma mistura de inúmeras substâncias, cada uma com suas características. Sobre essas, tá, eu vou falar mais para frente.
Outro passo muito importante foi dado em 1881, quando um químico alemão chamado Emil Fischer decifrou o esqueleto, quer dizer, a estrutura da cafeína. Bom, e ele descobriu algo surpreendente, tá? A cafeína parece muito com algumas substâncias humanas chamadas purinas, mais especificamente a adenosina. E isso faz todo sentido quando pensamos no conjunto de efeitos da cafeína sobre o nosso corpo. Isso porque a adenosina é um moderador da comunicação entre neurônios. Meio estranho esse papinho, né, de moderação. Vou deixar um pouquinho mais claro para vocês. Imaginem que os nossos neurônios sejam pessoas com os seus respectivos celulares. Por exemplo, eu e você, tá? Bom, nós utilizamos o WhatsApp para comunicação a partir de textos, certo? Muitas vezes, quando a gente precisa colocar aquela entonação certa nos nossos textos, ou a gente coloca as palavras em caixa alta para deixar tudo mais expressivo e tal, ou a gente tenta colocar emojis, né? Aqueles risinhos ou choro e tudo mais, certo? No nosso cérebro, os neurônios não conhecem letras, tampouco palavras, tá? Eles se comunicam a partir de substâncias chamadas neurotransmissores. E é trocando essas substâncias entre eles que eles se comunicam. Deu para entender? Tá bom, Igor. Mas e os emojis? É aí que entra a adenosina, gente. Ela é um dos emojis dos nossos neurônios. Por isso, essa e outras substâncias são chamadas de neuromoduladores. Ou seja, a adenosina ela entra para dar aquela entonação certa para a comunicação entre os neurônios. Porque essas células possuem moléculas especiais de captação de sinais, chamadas receptores. Uma vez que a adenosina se liga ao seu receptor, os neurônios, dependendo da sua localização no cérebro, vão aumentar ou diminuir a liberação de alguns neurotransmissores, assim aumentando ou diminuindo a comunicação entre as células. Mas o que a cafeína tem a ver com isso? Bom, a cafeína, por conta da sua semelhança com a adenosina, ela consegue bloquear a ligação dessa com os seus receptores. Bom, vamos voltar lá para a comparação com o celular, tá? Só para vocês entenderem. A cafeína, ela é capaz simplesmente de bloquear o funcionamento dos emojis e da caixa alta. Ou seja, os neurônios não conseguem dar a entonação certa para suas mensagens. Parece simples, não é verdade? Mas esse bloqueio do funcionamento da adenosina é a responsável pela maior parte dos efeitos conhecidos da cafeína. Se você toma café e não consegue dormir, é a cafeína bloqueando a ação da adenosina. Se você tem mais foco e concentração depois daquele cafezinho maroto, bloqueio da adenosina. Se você tem o seu cérebro diminuído em algumas regiões por ter tomado café todos os dias da sua vida, culpa do bloqueio da adenosina. Espera aí. Regiões do cérebro diminuídas pelo café? É isso mesmo. Todos os vídeos que você já viu por aí de gente que fala sobre café só afirma justamente as benesses de tomar aquele cafezinho maroto, não é verdade? Aumento de foco, melhoria do aprendizado, maior disposição, realmente são efeitos da cafeína, tá, gente? Mas será que a cafeína e o café podem causar prejuízos à saúde? Bom, o que nenhum dos vídeos esclarece é que sim, tá? E alguns desses efeitos maléficos do café são bem assustadores, tá ok? A gente vai ver isso. Só para vocês terem uma noção, a cafeína é um alcaloide, que é uma classe de substâncias onde estão também a cocaína, a estricnina, a nicotina e o LSD. Todas essas substâncias têm efeitos prejudiciais. Por que a cafeína não teria?
Bem, em um estudo de 2013, um grupo de cientistas tratando fêmeas grávidas de camundongos com doses de cafeínas compatíveis com o consumo humano mostrou algo surpreendente, tá? Ao analisar o cérebro dos filhotes dessas fêmeas, os pesquisadores notaram que os camundongos nasciam com uma diminuição no número de neurônios, principalmente no hipocampo, parte do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. Tanto é assim que esses mesmos camundongos falhavam em testes de reconhecimento de objetos e labirintos. Testes esses que são obrigatoriamente testes para ver o desempenho do hipocampo. E quando se aumentavam as doses consumidas pelas fêmeas, mais sintomas nervosos eram apresentados pelos filhotes. Neurônios hiperexcitáveis e movimentos anômalos, semelhantes a convulsões humanas, eram alguns desses sintomas superiores. E alguns desses efeitos parecem se estender também em humanos. Há pelo menos um estudo em humanos que mostrou esses mesmos efeitos, tá, gente? Nesse estudo, cerca de 17 mil britânicos foram entrevistados em relação ao seu consumo diário de café e tiveram seus cérebros analisados por ressonância magnética. Bom, isso foi feito para a detecção de alterações cerebrais, tá? Eles foram acompanhados por anos e foram detectados casos de acidentes vasculares, encefálicos e demência. E o que os pesquisadores encontraram, gente? Quanto maiores eram as doses diárias de café consumidas pelos britânicos, maiores foram as chances de demência, com diminuições de até 10% do volume do hipocampo. Esses efeitos eram encontrados na faixa da população que consumia de 6 a 8 copos de café todos os dias. Pessoas com consumos inferiores a isso não experimentavam tais consequências. Ou seja, gente, se você toma aí 150 ml de café por dia, fica tranquilo, tá? Mas será que grávida pode consumir café? Hein? Bom, pesquisando na internet eu encontrei um estudo de consumos diários de café por grávidas, tá? Foi achado que os bebês nasciam com menores alturas e pesos. Bom, só que esse estudo não mostrou nenhum efeito abortivo ou de antecipação do nascimento, tá? Ou ainda problemas neurológicos nas crianças. E ainda não há uma explicação para esses achados. Ou seja, a gente não sabe porque o café e a cafeína poderiam ter esse efeito de diminuição dos fetos, tá? Ou seja, para que a gente tenha essas respostas, mais estudos são necessários, tá certo? Bem, mas mesmo que a gente não tenha tanta certeza assim desses resultados, precaução no uso do café e de outras bebidas com cafeína é muito importante, tá, gente? Principalmente em grávidas. E isso só falando da cafeína. A gente tem que lembrar também que o seu cafezinho maroto é uma mistura de pelo menos uma centena de outras substâncias, tá? Entre elas, o ácido caféico, o ácido clorogênico e as melanoidinas, tá? Elas só começaram a ser estudadas em seus efeitos agora no século XX. Bem, todas elas mostraram algum efeito anti-inflamatório ou antioxidante, mas nenhum estudo ainda aprofundou o conhecimento sobre os malefícios dessas substâncias, tá? E todos esses estudos foram somente em células ou animais. Ou seja, tá? Essas substâncias, né, o ácido clorogênico, o ácido cafeico e as melanoidinas, elas precisam ainda passar por estudos em humanos para a gente ter alguma conclusão, tá?
Ou seja, gente, tomar café é muito bom, mas a gente tem que lembrar que esse café, essa bebida tão estimulante e tão consumida por humanos, é uma mistura de muitas substâncias, sendo que a maior parte delas a gente sabe muito pouco dos seus efeitos. Isso quer dizer que é para você parar de beber? Não, não é isso. Só que você tem em mente que não é para você beber sem moderação, assim como outras coisas, não é? Bom, puxa vida, chega. Falei demais já sobre café, estou cansado e preciso tomar... Não, preciso dormir mesmo. Bom, no mais é isso, tá, gente? Beba café sim, mas com moderação, tá? Principalmente as grávidas. A gente tem que ter em mente que os reais efeitos da bebida café ainda estão sob análise, principalmente nos seus outros componentes que não a cafeína, tá? Ou seja, esses efeitos são moderadamente desconhecidos. Quando você bebe uma xícara de café, você tem que ter em mente que parte dessa xícara tem um efeito desconhecido ainda, tá? Bem, se você gostou, laqueia aí, velho! E comente que outras bebidas vocês querem destrinchadas pelo Só da Ciência. O vídeo fica por aqui, tá? Um forte abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Isso aqui é secreto, é só para quem ficou até o final. Então, se você ficou até o final, põe aí no comentário hashtag eu quero café. Tá? E aí, como eu estava dizendo, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha com outras pessoas. Eu dou aula, né? Mas eu também quero ser divulgador científico. Então, gente, me ajuda aí, beleza?